Boa noite a todos. Desculpe-nos o atraso de hoje, mas faz parte do processo. E vamos iniciar a nossa doutrinária de hoje. Vamos aquietando, fechando os nossos olhos, para que a gente possa proferir a prece de abertura. Divino e amado Mestre Jesus, é com muita gratidão e alegria que estamos aqui mais uma vez para mais uma doutrinária da nossa querida CEGEP. Agradecendo a todos que aqui se encontram, aos nossos queridos irmãos internautas, que a energia que se paira nesse instante, nesse ambiente, possa ser dividido com todos os nossos irmãos que aqui se encontram, os que estão em casa, aonde tiver um irmão em conflito, em desamparo, que isso possa ser levado de forma amorosa para cada um de nós. Mestre amigo Jesus, agradecemos aos benfeitores espirituais dessa casa que tanto nos auxilia nos trabalhos, que nos traz com veemência, com amor, com paciência, com tolerância, toda a amorosidade para que nos assista nos nossos processos de evolução. E assim, a gente vai agradecendo por mais essa oportunidade e pedindo, Senhor, que nos ilumine, que transforme o nosso caminhar um pouco menos do que a gente planejou, mas isso é processo para cada um de nós, nas nossas necessidades, aonde a nossa irmandade nos convida a essa transformação. É com muita gratidão, mais uma vez, que agradecemos pelos trabalhos dessa casa. E assim, nós iniciamos a nossa doutrinária de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa sempre, Senhor, as nossas ofensas, à medida também que devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas nos liberta de todos os males. Que assim seja. E para trazer a nossa mensagem da noite de hoje, a mensagem é do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, item 5, o meu reino, a felicidade não é desse mundo. E eu convido o nosso querido irmão Alberto, que é o nosso expositor da noite de hoje. Ok. Boa noite, amigos, boa noite a todos. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com a maior alegria do mundo de compartilhar com vocês mais um estudo do Evangelho, essa luz que nos direciona, né, para que nós consigamos superar todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui abrindo os nossos corações, todos nós aqui, abrindo os nossos corações para receber esses ensinamentos. Nós estamos aqui para compartilhar esses ensinamentos do Evangelho. E hoje, o tema de hoje, inclusive, não é mais importante do que os outros, mas é tão importante quanto todos os assuntos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. Gostaria de começar citando o próprio Kardec, nesse
para estudar esse tema, nós vamos buscar a ajuda do próprio codificador do Espiritismo, quando lá nas questões 920 até 923, aliás, se estende mais, mas as principais que nós vamos nos focar aqui são essas questões, 920, 21, 22 e 23 também, que já nos dá um norte, né? Já nos convida a refletir sobre essa busca nossa. Nós diariamente, cotidianamente, nós seres humanos, estamos sempre buscando explicações para as nossas dúvidas, né? As nossas inquietações, os nossos problemas, para aprender a superar essas dificuldades que são inerentes aos seres humanos, a nós todos, mas tem uma busca que todos nós consideramos sempre a mais importante. Quem é que não quer encontrar a felicidade? Quem de nós aqui não almeja encontrar a felicidade? Todos nós, né? Essa, então, se constitui na busca principal do ser humano. Todo mundo quer ser feliz. Quem é que não quer ser feliz? Todo mundo. Agora, quando Kardec nos fala, quando Cristo nos fala que a felicidade não é deste mundo, através do nosso grande mentor, né? Santo Agostinho, e Santo Agostinho é que quase todos os itens desse capítulo, que é o capítulo 5º do Evangelho, são explicados, né? Por Santo Agostinho, o Espírito de Santo Agostinho. Então, ele nos dá uma visão muito centrada, né, nessa codificação espírita, do que é essa busca do Evangelho. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, conforme eu disse, nas questões, a partir da questão 920, ele nos vai dar um esclarecimento mais conciso, né, sobre a felicidade. Vamos lá. Eu botei no bolso meu... É no capítulo 1. Penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Está no livro 4 do Livro dos Espíritos. É a 4ª parte. Não é à toa, antes de começar a leitura, que esse tema está já perto do final do Livro dos Espíritos. Porque veja bem como a codificação espírita, como a doutrina espírita é muito pedagógica, vamos dizer assim, né? Ela começa tirando as dúvidas primárias, começa tirando as nossas dúvidas, esclarecendo, né, as nossas indagações, e vai progredindo numa combinação de entendimento que quando chega já no final, que essa questão já está perto do final, no Livro dos Espíritos, a gente já tem uma base, a gente já tem um conhecimento, né? Quem acompanha, quem lê, acompanha a doutrina espírita, está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando chega nessa parte do Livro dos Espíritos, nós já internalizamos muitos ensinamentos da doutrina. Então, nós temos mais condições de entender
o que Kardec está querendo nos dizer. Kardec e os espíritos, né? Que é através dos espíritos. Então, vamos lá. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Kardec pergunta aos espíritos. Eles respondem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Quer dizer, depende de nós. Essa busca da felicidade que nós sabemos, que nós já sabemos que não é completa, a felicidade completa não está no nosso meio aqui, que ainda estamos na segunda etapa da progressão dos mundos, né? Provas e expiações. Então, e como Jesus falou que a felicidade e o reino dele ainda não é neste mundo, então nós vamos combinar, né, esses ensinamentos, essas explicações para entender melhor. Nós sabemos que ainda que nossa felicidade é relativa em relação à felicidade plena do Espírito. Então, na 921 já, concebe-se que o homem ele está sempre querendo esmiuçar e puxar dos espíritos todas as explicações possíveis, né? Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Os espíritos respondem, o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Nós sabemos que ele chama aqui de existência grosseira, porque nós sabemos ainda, o nosso estágio evolutivo ainda é muito inferior em relação à evolução dos espíritos, né? Nós vamos ver isso já em outro capítulo, quando o cardeal Morlot nos explica sobre há muitas moradas, né? No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí nós vamos entender melhor esse estágio evolutivo, né? A pergunta 922 é a seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos responderam: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então nós vamos deixar por aqui o Livro dos Espíritos e vamos agora tentar entender todas essas explicações de Kardec. Nós sabemos que é um desafio de todos nós, né? Até daqueles que ainda estão vinculados ao mal, até daqueles que ainda estão vinculados aos sentimentos de perversidade. Todos nós, seres humanos, temos o nosso destino, é a felicidade. Isso está no Evangelho. Então, como Deus não discrimina ninguém, todos têm a mesma oportunidade. Os que estão no bem e os que estão no mal. Todos nós vamos chegar à felicidade plena. Agora, é claro que isso vai depender de muito esforço, de muito tempo, de muitas transformações, né? E tão cedo não é sendo pessimista, mas nós já estamos longe dessa felicidade plena, mas a gente não pode nunca deixar de persegui-la, porque a felicidade não é deste mundo, mas nós vamos voltar ao nosso próprio estágio evolutivo. Nós temos, sim, momentos de felicidade,
Nós não temos a felicidade total, né, a felicidade plena, porque não temos ainda essa condição, né, mas nós temos sim, depende só de nós. E não importa, o nosso destino é a felicidade. Agora nós temos que galgar essa felicidade de acordo com o nosso modo, como nós caminhamos, como nós vivemos, como nós nos comportamos. E nós sabemos que essa felicidade é inerente ao grau de evolução, não é? É o grau de, vamos dizer assim, de depuração do espírito, não é? Tanto quanto a nossa condição, né, aqui na Terra permita, tanto quanto essa nossa condição grosseira permita, né? Mas ela está sempre relacionada com o nosso grau de evolução. Cada um de nós pode sim desfrutar de uma felicidade relativa, né, como fala aqui, desde que nós não apenas saibamos caminhar, mas do modo como a gente deve caminhar. Isso tudo vai influir nessas pequenas felicidades que nós almejamos, né? Nesses momentos, porque são momentos. Nós somos obreiros, como diz aqui no Livro do Espírito, que nós somos obreiros dos nossos próprios sofrimentos. Nós vimos isso, né? Que o homem é obreiro da própria infelicidade. Nós vimos aqui no Livro dos Espíritos. Nós ainda vamos conviver com muitos sorrisos e muitas lágrimas, né? Combinados, momentos felizes e momentos de dor. Nós ainda vamos conviver com tudo isso porque nós ainda estamos nesta fase evolutiva ainda grosseira, né? Agora, tudo isso é paulatinamente que a gente consegue, né? É a cada passo, né? Como eu falei, dependendo também do modo de caminhar, a gente consegue através desse modo de caminhar. Não se esconder. Não sei se vocês lembram da caverna de Platão, né? A caverna da ignorância. Então, a gente tem que não procurar se esconder na caverna da ignorância. A gente tem que procurar, né, estudar. Estudar não é só abrir o livro, não. É estudar, aprender com a vida, não é? Então, a gente tem que sair dessa vida contemplativa, como falou o nosso irmão Marcelo na semana passada, né? Sair dessa vida contemplativa, no esforço do trabalho, né? Não desanimar, porque o trabalho é que dignifica o ser humano, né? É transformar, sair desse homem velho, né? Deixar o homem velho e construir um homem novo. E o que significa isso? Significa que o homem novo traduz o quê? A evolução do mundo, do nosso mundo interior. A gente sentir a alegria e tentar alcançar a paz da consciência, a paz de consciência, independente do mundo que nos rodeia. O homem novo é representado por esse esforço, né? Ele, independente das circunstâncias em volta, ele tem que buscar dentro de si mesmo essa evolução, consultar o seu próprio coração, não é? Para a evolução se dar assim. Eu vou citar aqui Paulo de Tarso, o grande apóstolo, né, e o grande divulgador da obra do Cristo. Ele disse o seguinte: ninguém vive somente para si. Todos vivemos uns para os outros. Nossas vidas pertencem umas às outras. Nós nos influenciamos a cada momento, a todo momento.
para que nós possamos continuar em busca dessa felicidade, para que nós possamos evoluir, nós precisamos dessa convivência. Nós, sozinhos, nós não somos nada, não fazemos nada, não temos condições de progredir, né? Aí é que nós vamos entrar, então, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos explica direitinho sobre mundos inferiores e mundos superiores, né? Sobre a progressão dos mundos, né? Sobre mundos regeneradores. Nós sabemos que nós saímos da fase do primitivismo, estamos na fase de provas e expiações, que é a segunda etapa, né, na escala do progresso dos mundos, né? Nosso objetivo próximo é entrar no mundo regenerado, né? Então, nós ainda estamos muito distantes de alcançar a plenitude do Espírito, mas nós temos começado agora. Nós não podemos dizer, bom, nós estamos no mundo de provas e expiações, então isso tudo é natural, tudo é permitido, então, para quê? Aí é que é a vida contemplativa, aí é que é se acomodar. Nós temos que continuar aqui, a partir de agora, começar a nossa própria regeneração. Arthur Valadares é um jovem espírita e grande influenciador também, grande expositor, e ele diz o seguinte: não somos apenas cidadãos brasileiros ou cidadãos da terra, cidadãos do universo, esperando o passaporte para os mundos felizes. Eu achei muito inteligente, muito pertinente. Está falando isso porque está se referindo aos mundos mais felizes, aos mundos superiores ao nosso, né? Nós estamos numa fase aqui, ainda nessa fase de um estágio ainda inferior, mas nós estamos querendo chegar lá, atingir essa felicidade plena, né? Então, todos nós estamos trabalhando, devemos trabalhar para conseguir esse passaporte para esses mundos felizes. Eu achei muito inteligente essa colocação dele. E ainda diz o seguinte, que nós estamos com visto provisório. A nossa cidadania está com visto provisório, a caminho da cidadania celestial. Muito, muito bem explicado, né? Nós estamos procurando ainda esse passaporte, conseguir conquistar esse passaporte para mundos superiores. Mas, enquanto isso, a gente tem que estar aqui com as nossas dificuldades, enfrentar os nossos problemas, né? Enfrentar a nossa realidade. Porque nós temos ainda aquela cultura do paraíso, né? A cultura do Éden, né? Que isso nos foi passado, aquela história de Adão e Eva, pela igreja tradicional. Então, quando você morre, quando você desencarna, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. Então, essa cultura do Éden a gente precisa esquecer um pouco, apesar de que essa história de Adão e Eva, muita gente, a gente ainda fala, mas isso é uma coisa figurativa e tal. Agora, se não fosse Adão e Eva, nós estaríamos aqui? Se não fosse a serpente, vamos pensar nessa alegoria, né, que as Escrituras nos dizem. Se não fosse esse pecado original que a igreja tanto fala, a igreja tradicional, nós não estaríamos aqui. Porque a partir desse conceito, nós começamos a ter uma ideia de pecado completamente distorcida, né? Mas isso aí foi apenas vamos dizer assim, um remédiozinho para aliviar um pouco as nossas tensões.
nós temos que pensar o seguinte: a filosofia materialista do Ocidente nos leva, nos condiciona a procurar a felicidade a qualquer preço. O nosso mundo ocidental, a nossa filosofia é essa, é procurar a felicidade a qualquer preço, mesmo que isso implique passar por cima do outro, né, ferir o outro, né? Aquela história de que o fim justifica os meios, que não é correto. É aquela lei do Gerson, não sei se vocês lembram disso, a lei de Gerson, né? Houve um tempo aí nos anos 80, que até a publicidade girava em torno disso, né? Quer dizer que o camarada pega tudo que, como é que eles diziam? Levar vantagem em tudo. Cada um quer levar vantagem em tudo. A lei de Gerson. Né? E não é assim. Não é essa felicidade a qualquer custo que a gente tem que buscar. Não é passando por cima do irmão. Não é fazendo alguém sofrer que a gente vai conseguir ser feliz. Pelo contrário, a gente tem momentos de grande felicidade quando a gente consegue fazer o bem a alguém. É muito importante isso. É justamente o contrário, né? Então, seria o ideal. A cultura oriental já é diferente. A cultura oriental, a filosofia oriental, ela nos leva a olhar para dentro de nós, né? Para valorizar o nosso interior, buscar o nosso melhoramento a partir do autoconhecimento. Então, o ideal é que a gente junte o pragmatismo da cultura ocidental com o desapego que essa cultura oriental nos mostra, né? Nos coloca. Porque a cultura oriental é justamente isso, para você se desapegar das coisas e das pessoas. Então, quando a gente conseguir esse equilíbrio, né, do pragmatismo ocidental com essa cultura oriental do desapego, aí então a gente já é meio caminho andado para a gente encontrar, né, momentos mais felizes, a gente encontrar a nossa paz interior. E outra coisa, quando a gente valoriza a nossa vida interior, a nossa riqueza íntima, a gente fica em condições de capturar a essência das coisas, né? E dos nossos sentimentos também. Quanto mais você faz essa busca, mais você pode descobrir o valor dos sentimentos, né? É muito interessante que a gente pense sempre assim, né? E não se apegar a essa ideia de felicidade só nas coisas materiais. Tem um vídeo de Joana de Ângeles, uma mensagem de Joana de Ângeles que eu trouxe, eu gostaria de pedir a Genival que passasse aí. O título é A Felicidade Possível. Então, essa mensagem vocês vão ver quanto a gente tem que refletir sobre essa ideia que a gente tem de felicidade. Muitas vezes presa somente no materialismo, né? Na cultura do hedonismo, dos prazeres imediatos. Então, essa mensagem de Joana nos faz refletir muito sobre essa busca da felicidade, né, que nós todos queremos encontrar, né? Do livro Momentos Enriquecedores e psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Felicidade possível. Acreditas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza
engrinaldece de festas as criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejastes a vida, objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasses da fadiga, da aflição e fruísses a harmonia. Passam-se os anos e soma as frustrações, anotando desencantos e amarguras, sem anelada conquista. Lentamente entregas-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo quando vês as propagandas apresentadas pelas mídias, nas quais desfilam jovens belos, jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolíneos, usando cigarros, bebidas famosas, brincando em iates de luxo, ou exibindo-se em desportos da moda invejáveis, triunfantes, e crê que eles são felizes. Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá, sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo, do arrependimento. Alguns envenenaram a alma nos charcos por onde passaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras que lhe consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outras que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objetos amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne, e experimentaram de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se deseja ser feliz, vive cada momento em forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as saúdes e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidades pela frente, aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete, toma as pedras pequeninas fazendo colares, descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Joana de Ângeles. Vocês viram aí que a Joana nos falou, além de tantas outras reflexões importantes, que a felicidade é uma conquista íntima. Ela não está, muitas vezes, naquilo que a gente pensa que está, naquilo que nos envolve, né? O poder, a riqueza. A felicidade é uma conquista íntima. Quanta gente com poder, com riqueza, com juventude é infeliz. Né? Quantas pessoas que moram em palácios e vivem insatisfeitos da vida. A felicidade é uma conquista íntima.
ela não depende de riqueza, de juventude e de poder. É a história da gente precisar, na própria Joana, tem uma mensagem que fala, que nos ensina a abrir as janelas da alma. E não só abrir as janelas da alma para ver o que está à nossa volta, não. Ela nos ensina também a abrir janelas na alma. Nós devemos abrir as janelas para que a gente consiga ver a grandeza da natureza, a grandeza da obra de Deus, a grandeza dos ensinamentos do Cristo, na busca dessa própria felicidade. É a história do bem viver, né? O que é bem viver? Bem viver, nós devemos procurar a gente desconstruir, né, os conceitos, os velhos conceitos sobre nós mesmos, né, e sobre a nossa relação com o mundo. Nós temos que desconstruir esses conceitos ultrapassados, né? O conceito do bem viver, quer dizer, o conceito de uma felicidade relativa. Nós precisamos, então, desconstruir essas velhas concepções de felicidade, né? que estão baseadas nos prazeres imediatos, né? Essas velhas concepções estão baseadas nesses prazeres e aí a gente esquece dos valores morais, dos valores do espírito. Essa felicidade é baseada nessas velhas concepções, aí mais ligada à matéria do que ao espírito. E eu me lembrei aqui que Jesus, conversando com os seus discípulos, na última ceia, se não me engano, ele diz que meu reino ainda não é deste mundo. Não é? Meu reino ainda não é deste mundo. Isso quer dizer o quê? Isso significa que nós ainda não atingimos essa verdadeira felicidade do reino dos céus, não é? Mas nós estamos a caminho. Ele está nos convidando a caminhar nessa direção. Porque nós estamos ainda naquela fase engateando espiritualmente, com tantos progressos que a gente já conseguiu, né? Mundo científico e tal, mas moralmente ainda estamos engateando. E não se iludam não, que todo esse progresso que a gente está cantando por aí, e decantando, e maravilha, isso não é nada em relação aos mundos superiores. Em outras moradas do Pai, a tecnologia já atingiu níveis muito mais avançados. Nós estamos apenas engateando, até nesse sentido. E para a gente dar essa caminhada, como caminhar de um modo mais eficaz, mais eficiente, né, de acordo com as leis divinas, para conseguir essa felicidade relativa, nós temos que procurar ligar o coração à usina de energia divina. A usina da energia divina vai nos fortalecer, né? Vai fazer com que a gente possa acender o farol que vai iluminar o nosso caminho. A partir daí que a gente pode conseguir essa felicidade relativa. Eu gostaria de ler para vocês aqui o capítulo que eu fiz sobre felicidade. Chama-se O Caminho da Felicidade, baseado numa declaração, numa frase de Carl Gustav Jung, que disse o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Quer dizer,
a gente tem que se responsabilizar pelas nossas atitudes. Nós é que fazemos o nosso destino. E aí eu escrevi o seguinte: quando nos tornamos conscientes de que somos artífices do próprio destino, descobrimos a que somos destinados e a responsabilidade que temos na condução da própria vida. A construção da felicidade é um processo que está no caminhar, ou melhor dizendo, no modo de caminhar com os parceiros de jornada, e é inerente ao grau de depuração do espírito. O insulamento não ajuda ninguém a evoluir, muito menos a alcançar um estado mental de felicidade e alegria de viver. Querendo ou não, vivemos uns para os outros e nos influenciamos mutuamente pelo que fazemos, pensamos e sentimos. Parece até que eu tinha lido Paulo de Tarso, né, aqui nesse trecho. Mas é apenas coincidência. É como diz uma canção famosa de João Gilberto: é impossível ser feliz sozinho. A felicidade não depende do que é material e transitório. A gente é muito mais feliz pelo bem que espalha do que pelos bens que possui. Mesmo ainda atrelados ao que é tangível e efêmero, se somos capazes de praticar as leis divinas, podemos alcançar uma felicidade tão grande quanto a nossa condição grosseira nos permita, o que já é algo grandioso. A encarnação presente é uma valiosa oportunidade para aprendermos que a felicidade pode estar em muitos momentos da nossa caminhada, independente de riqueza e poder, desde que saibamos dividir tanto as aflições quanto as alegrias com quem convivemos e superar as circunstâncias infelizes com resiliência, fé e humildade, a fim de compreender que a vida não é um mar de rosas, e sim um constante desafio e canal de aprendizagem para o nosso crescimento e para o que nos aguarda no futuro. Essa foi a minha visão pessoal da felicidade que a gente pode almejar aqui, enquanto a gente não consegue a felicidade plena, né, que ainda não é deste mundo. E para finalizar, e agradecer a paciência de vocês, eu trouxe aqui uns versos de uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que diz assim: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Minha gratidão pelas suas palavras de hoje, pela sua mensagem linda que o Senhor trouxe. Esse capítulo 5 do Evangelho nos faz refletir muito do que somos, como seres e espíritos que somos. Precisamos entender que somos espíritos em evolução. A partir do momento que a gente aprender e entender isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis para a gente seguir a nossa caminhada nesse processo dessa terra que ainda está vivendo provas e expiações. Não é fácil? Não é caminhar, mas requer sim. Requer disciplina e requer esforço de cada um de nós, trazendo renúncias para que a gente siga nesse processo. Porque a gente está muito ligado ainda às questões, como o seu Alberto bem trouxe, o capítulo nos traz, às questões materiais. Mas quando entendermos
que somos espíritos e que não precisamos dessa questão do o processo material para nós, é uma questão de sobrevivência. E não do querer ter, mas sim viver o ser. Nós precisamos entender isso. O processo da Terra, nós estamos vivendo esse processo de seguir para o mundo regenerador. Sair do mundo de provas e expiações depende ainda muito de nós. É como ele disse, nós estamos no processo de engatear. Mas façamos a nossa parte, porque Deus, Ele é soberano e justo. E Ele nos dá a oportunidade de crescermos. E estamos aqui para isso, para evoluir. A felicidade plena, ela existe e é para todos nós. Mas isso depende de cada um de nós passar por esse processo, porque vamos viver as nossas etapas. Existem mundos, moradias, moradas, como diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai, que vamos alcançar essa plenitude da felicidade, sim. Mas, mais uma vez eu digo, depende de cada um de nós. E aí nós, espíritas, sempre falamos dessa coisa, né? Reforma íntima. É necessário que a gente inicie esse processo dessa nossa reforma. É como o senhor Alberto falou, deixar o homem velho para trazer o ano novo. Então, a gente precisa só entender, né? E gratidão pela mensagem de hoje. Vamos aos nossos avisos, Gênesis, segunda parte do nosso trabalho. Estamos chegando o Natal, né? E a nossa casa necessita muito de ajuda, porque nós temos aqui, a parte social da casa, 120 famílias em que essa casa ajuda. E ali tem, sua doação vale muito para nós. Então, quem puder nos ajudar, né? Ali está o Pix, fazer sua doação, para a gente fazer um Natal feliz para essas famílias que a gente assiste. Então, fica no coração de cada um de nós, é um pedido que a gente faz para fazer uma família feliz nesse Natal. Colocar o alimento necessário ainda, que a gente precisa do material também, né, para a gente seguir nesse processo. E assim a gente vai encerrando a nossa doutrinária de hoje. Nós vamos para o segundo processo do nosso trabalho, onde vamos dar continuidade com a nossa fluidoterapia, para os nossos irmãos que estão em processo de atendimento da fluido, tá? Eu convido os nossos irmãos passistas para que se posicionem em seus lugares, para a gente proferir os passes. E convido o nosso querido irmão Alberto, nosso expositor da noite de hoje, para que ele faça a nossa prece de encerramento da nossa doutrinária. Vamos então, meus irmãos, acalmar os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos nos sintonizarmos com a alta espiritualidade, com os espíritos benfeitores e com o nosso Pai maior, com o nosso mentor maior, Jesus Cristo, nosso governador planetário, para agradecer primeiramente por mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando os conhecimentos do Evangelho e pedir ao nosso Pai que nos permita caminhar aprendendo a olhar para os nossos irmãos, que a nossa busca pela felicidade que possamos alcançar, pela felicidade possível, seja permeada de momentos de fraternidade, de momentos de caridade, de indulgência, de compreensão com o próximo. Que nós façamos
do trabalho fraterno, um degrau para conseguirmos a nossa própria evolução, o que significa a nossa própria felicidade. A nossa gratidão por mais este momento, Pai amado, e que as nossas almas consigam se elevar sempre na senda do progresso espiritual, do progresso dos mundos, para que nós possamos alcançar níveis mais regenerados, que nós possamos alcançar um estágio evolutivo que nos permita conviver em paz e harmonia com todos os nossos irmãos. Que a tua paz e a tua luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.